Olá, turma linda do meu coração! E aí, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, na companhia da sua família, dos seus amigos, mas principalmente na companhia do nosso amigo Jesus e do doce e amado Espírito Santo. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho da história da vida de Sansão? Esse personagem maravilhoso que está aqui, ó, dentro da Bíblia, da Palavra de Deus? Bom, turminha, no nosso último encontro, nós vimos o quê? Que um anjo apareceu para a esposa de Manoá, não foi? E falou para ela que ela era estéril, mas que ela teria um filho. E este menino seria um menino especial, que ele ia livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E como que era o nome desse menino? Sansão, isso mesmo. Então, hoje, a história que eu vou contar para vocês, ela está no livro de Juízes, no capítulo 14 e no capítulo 15. Então, depois, quando Sansão já estava um jovem, já grande, nós vimos no final do capítulo 13, que Sansão o quê? Crescia, ó. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando, e o menino crescia e o Senhor o abençoou. Então agora Sansão já era um jovem, já por volta do quê? A Bíblia aqui não fala quantos anos ele tinha, ó. Tá aqui, ó, no capítulo 14. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timná, uma das filhas dos filisteus. Agora, pois, tornai-me por mulher. Então, Sansão viu uma filisteia e ficou apaixonado, ficou enamorado da moça e foi e falou com o pai e com a mãe dele: olha, vi uma moça lá dos filisteus e eu gostei muito dela. Papai, mamãe, será que vocês poderiam ir lá comigo pedir ela em casamento? Porque era assim naquela época. Os pais iam até o pai da jovem, né? Se o filho estava interessado, para poder conversarem, né? E ali dar a moça em matrimônio para o rapaz. E ele gostou muito dela. Mas o que o pai e a mãe de Sansão respondeu? Por que você foi procurar uma jovem para se casar logo daquele povo que é nosso inimigo? Aqui no nosso meio tá cheio de meninas legais, tem tanta moça bonita. Porém, o Sansão não quis ouvir os seus pais. Ele insistiu em casar com aquela filisteia. E ele afirmou: eu quero aquela moça e é dela que eu gosto, e ponto final, acabou. E aí, o Sansão foi para Timná com seus pais para que eles conhecessem a moça. E no meio do caminho, ao passar perto de umas plantações de uva, apareceu alguém. Apareceu um leão forte, rugindo para Sansão. Sabe o que Sansão fez com aquele leão? Enfrentou o leão. Ele pegou o leão assim, só fez assim, ó, abriu o leão, rasgou-lhe pela boca, como se ele estivesse pegando um pedaço de carne, um pedaço lá de um pernil e rasgando para comer. E ele matou esse leão que apareceu rugindo para ele sem ter nada nas mãos. Sansão agarrou e despedaçou ele. E ele só conseguiu fazer isso porque o Senhor dava força para ele. E aí, né, isso aconteceu quando ele estava indo para a casa da moça com os pais para que os pais conhecessem a moça que ele queria casar, né? E pedisse ela em casamento. Só que Sansão não falou para o seu pai, para sua mãe, que tinha visto o leão e que tinha matado o leão. E aí, passado algum tempo, poucos dias depois, o Sansão voltou a Timná, né? Ficou combinado que ele ia casar com a moça, então os pais da moça foram preparar a festa de casamento.
Então, quando Sansão voltou para se casar com a jovem que ele tinha gostado, ele se lembrou do leão que ele tinha matado. E quando ele se lembrou do leão, ele foi ver. Ele lá ia com os pais pela estrada, falou: papai, mamãe, eu vou entrar aqui um pouquinho, já eu volto. E o pai e a mãe dele continuam na estrada e ele foi aonde ele tinha matado o leão. E que surpresa Sansão teve, porque dentro daquele leão morto, né, deveria ter passado bastante dias, né, criança? Porque quando o animal morre assim, que entra em decomposição, ele não decompõe rápido, né? Imagina você aí, né, que às vezes a gente vê muito, às vezes as pessoas, né, não tem cuidado, não tem, às vezes, carinho com o seu bichinho, o bichinho é atropelado, daí joga na beira da estrada e fica ali aquele fedor de carnice, não é? E às vezes leva dias para aquilo se decompor. Mas aqui tá falando, ó, que ele, ao se lembrar do leão, ele foi lá ter um animal. E sabe o que havia dentro do leão? Um enxame de abelhas e mel. E as abelhas também, para preparar mel, não é tão rápido assim. Então, entre ele ter matado esse leão e ter voltado para ti, na Bíblia não dá, né, uma data específica aqui. Mas deve ter passado de 3 a 4 meses. Então, o Sansão foi e pegou um pouco do mel para ele e para seus pais e saiu comendo, mas ele não contou-lhes de onde ele tinha tirado aquele mel. E vocês lembram que na lição passada o anjo falou que Sansão não podia se contaminar com coisa impura? Tá aqui, ó, no capítulo 13 de Juízes e no versículo 5. Porque eis que tu concederás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto mesmo será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então, ele era nazireu de Deus. Ele não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba e não podia tocar, não podia beber vinho, nada que houvesse álcool, né? Bebida alcoólica, e não podia tocar em coisa imunda, em animal ou pessoa morta. E ele foi, matou o leão e agora ele foi, tirou o mel do leão. Ó, já começou o Sansão a fazer coisa que não agradava a Deus. E durante a festa de casamento, né, Sansão, além de comer daquele mel, ele foi e deu para os seus pais também, só que ele não contou para o papai e para a mamãe de onde foi que ele tirou aquele mel. E aí, durante a festa de casamento, né, que o casamento no povo, entre o povo judeu, naquela época, crianças, era assim, era 7 dias de festa. O casamento não era como hoje, que sempre as noivas casam no sábado e fica o dia todo de festa. Não, era 7 dias de festa. E então, durante a festa do casamento, Sansão, aproveitando que havia muitos filisteus, ele disse: ó, tenho um enigma para vocês. Vocês sabem o que é enigma? Enigma é adivinhação. Que nem na escola, mesmo às vezes a gente faz assim campeonato, né? No final da aula, acabou, né? Às vezes falta 15, eu como professora, falta 15, 20 minutos para terminar a aula. E aí a gente já deu todo o conteúdo do dia para as crianças. E aí eu falo assim, vamos brincar de adivinha, de que é o que é? E aí eles vão, pegam as revistinhas lá, cada um pega uma revista recreio do que é o que é, para um fazer a pergunta para o outro e a gente faz lá, né, o campeonato de o que é o que é. Então são adivinhações, é isso que é enigma. E aí ele aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas antes de completar os 7 dias das festas, vocês me darem a resposta do enigma. E aí os filisteus, né, os convidados lá da noiva, falou, pode dizer qual é, responderam os filisteus. E Sansão lhes disse, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. E aí 3 dias depois, ninguém conseguia resolver o enigma. Então eles foram pedir a noiva, né, a esposa de Sansão, que descobrisse a resposta. E aí falou, ó, se você não descobrir a resposta com ele, a gente vai botar fogo na tua casa e o teu pai vai matar toda a tua família. Ameaçaram ela. Olha só pra vocês verem como o povo filisteu era ruim.
E ela insistiu tanto, né, que ela ficou com medo, insistiu tanto que ele não resistiu e deu a resposta do enigma. E aí ela foi imediatamente contar lá para os convidados, para aqueles jovens rapazes que estavam ali na festa. E finalmente, no 7º dia, os filisteus declararam a resposta para Sansão. Qual coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? Aí o Sansão pegou e respondeu: se vocês não tivessem conversado com a minha esposa, não teriam solucionado o meu enigma. E aí, ó, que na Bíblia fala: então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte novamente. E ele foi para um lugar chamado Ascalon e matou 30 asquelonitas, que eram o povo que fazia parte dos filisteus também. E tirou as roupas que eles vestiam e deu aos rapazes que tinham respondido o enigma. E Sansão voltou para a casa dos seus pais com muita raiva do que tinha acontecido. Ele, puxa vida, como é que pode me enganarem desse jeito, né? Mas o papai e a mamãe tinham avisado. Não, por que você não casa com a moça do nosso povo? Foi casar com uma moça que é filisteia. E aí, depois de algum tempo, passado a raiva e o nervoso, ele voltou lá na casa do sogro, né? Ele foi ver que era durante a colheita do trigo. Já tinha passado já um bom tempo, que agora o trigo estava maduro, estava o povo todo colhendo o trigo. E ele foi lá para ver sua esposa. Só que ele chegando lá, o pai dela disse que ela estava casada com outro homem, porque pensou que ele não gostava mais dela. E o Sansão ficou ofendido. E aí, sabe o que o Sansão fez? Era a época da colheita. Sansão foi, pegou 300 raposas, amarrou as raposas pelos rabos com cordões feitos de cipó. E aí, colocou fogo no rabo daquelas raposas e soltou a raposa no meio da seara dos filisteus. E aí, o fogo, aquelas raposas loucas para poder se livrar daquele fogo no bumbum, literalmente, crianças, fogo no rabo da raposa. E aí, elas foram e colocaram fogo em toda a seara, em toda a colheita, o trigo madurinho dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que eles haviam colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. E além disso, as plantações de oliveiras, né? E também as plantações de uva. Queimou tudo, toda a colheita dos filisteus. E quando os filisteus souberam que o Sansão havia feito, eles ficaram furiosos. E aí eles foram atrás dele para matar eles. E aí quando eles não acharam o Sansão, o que eles pegou? Eles pegaram e matou a família. Não só a moça, como os pais, toda a família daquela moça lá que ele tinha casado. E aí o Sansão ficou mais triste ainda. Mas os filisteus, quando soube que era o Sansão que tinha feito isso, foi, né? Porque o povo de Israel estava sendo o quê? Subjugado, estava sendo escravizado pelo povo filisteu. E aí eles foram lá e falaram com o povo de Judá. Falou, olha, nós gostaríamos, ou vocês entregam Sansão pra gente, ou então nós vamos entrar em guerra com vocês. A gente vai dar cabo da vida de vocês. Então, eles pegou e falou com Sansão. Falou, Sansão, o que nós vamos fazer? Ou a gente entrega você, ou então eles vão dar cabo de nós. Nós não temos condição de lutar contra os filisteus. E aí Sansão falou bem assim, tudo bem. Vocês podem me entregar para eles, mas vocês não me matem. E assim, os israelitas, né, os judeus, foi e fez com ele. Entregou Sansão para o povo para os filisteus. E ele, tá aqui no capítulo 15 e no versículo 13. E eles lhe falaram dizendo, não te mataremos, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha, porque Sansão tinha se escondido. Mas o que aconteceu?
Quando Sansão, os israelitas foram, entregou Sansão na mão dos filisteus, Sansão, o Espírito de Deus tomou conta dele de novo e ele se soltou daquelas cordas como se aquelas cordas fossem assim uma linha de costura. Ele se soltou daquelas cordas e ali perto tinha uma queixada de um jumento que tinha acabado de ser morto. E Sansão, com aquela queixada de jumento, ele matou mais de 1000 homens, ó. Tá, fala aqui na Bíblia. Depois saiu cantando, com uma queixada de um jumento matei 1000 homens. Com uma queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Então, Sansão naquele dia matou muitos, mas muitos filisteus. Ele feriu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Então, criança, Sansão, ele tinha sido escolhido por Deus para realizar uma importante missão, né? Que foi o que eu li lá em Juízes 13:5, que ele ia livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Mas ele usou a força que recebeu de Deus para o quê? Para satisfazer os seus desejos e vontades. Além disso, Sansão se orgulhava da sua força. Ele havia se esquecido de que só conseguia fazer todas aquelas coisas porque Deus lhe dava forças. Ele é quem nos ajuda, ele é quem nos dá força, ele é quem nos dá inteligência. O nosso versículo de hoje, ó, fala sobre isso, ó. Olha só o que Deus fala aqui, ó. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5. Então, sem Deus, nada nós podemos fazer. E Sansão, ele estava o quê? Com o seu coração cheio de orgulho, cheio de soberba. Ele não estava tendo humildade, né, para reconhecer que Deus é quem lhe dava força. Era através do poder de Deus na vida dele que ele conseguia ter aquela força. E o que nós aprendemos, crianças, com essa lição de hoje de Sansão? Duas coisas sobre você ter orgulho e também sobre você se deixar levar pelos desejos da carne, porque hoje é quarta-feira de cinzas, não é? Quarta-feira depois do carnaval. Então, é hoje que o pessoal fala, puta, todo mundo lá, ó, quem não serve a Deus, tudo de cara cheia, todo mundo com dor de cabeça, todo mundo passando mal, não quer nem lembrar das presepadas, coisas erradas que fez nos 4 dias anteriores, que se deixou levar pelos desejos da carne. Sansão fez isso. Ele se deixou levar pelos desejos da carne. Então, ele começou a errar quando ele foi e pegou o mel do leão. Porque ele, por ser nazireu de Deus, ele não podia tocar em coisa morta. Ele tocou em coisa morta para poder tomar o mel. Não contou para o pai e a mãe, porque ele sabia que se ele contasse, o pai e a mãe ia ficar bravo, não ia aceitar aquilo que ele tinha feito. Depois, o que mais de errado que ele fez? Quando ele pegou a queixada também, a queixada era de um animal morto. Ele não podia tocar em coisa morta, coisa impura. E ele fez isso. E depois, o que ele fez? Deus já tinha deixado para o povo de Israel, quando ele deixou os 10 mandamentos, ele falou lá nos 10 mandamentos para Moisés, não cobiçarás. E ele cobiçou uma garota que não era do meio do seu povo. O povo de Israel era um povo escolhido, separado por Deus, porque era através do povo de Israel que ia vir quem? Jesus, o Filho de Deus, aquele que ia dar a sua vida para a salvação e perdão dos nossos pecados. Mas Deus, ele provou que ama você. Assim como ele amou Sansão, ele ama você. Porque quando você comete o pecado do orgulho, acha que você pode tudo, você é o bambambam, eu posso, eu faço, eu aconteço, que nada acontece comigo, assim como Sansão, você tá pecando, mas mesmo assim, Deus
mostra o amor dele por você. Como é que ele demonstra que te ama? Ele enviou Jesus para morrer numa cruz para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Então, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e diz não ao pecado, aí o seu coração que estava escuro, cheio de pecado, ele fica assim, ó. O único meio capaz de nós termos os nossos pecados perdoados e a nossa salvação, o nosso coração limpo, sem impureza, sem as obras da carne, é só através de Jesus, de nós crermos no sacrifício que ele fez ali naquela cruz por nós. Então, essa é a maior demonstração de amor que Deus poderia nos dar, o seu Filho Jesus para morrer por nós ali naquela cruz. Então, ó, o que faltou para Sansão? Humildade. E a humildade, ela faz com que nós reconheçamos que só a graça de Deus, através da sua graça, do seu amor infinito, é que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. A humildade é rápida em confessar os próprios pecados e lenta em apontar falhas alheias, porque às vezes você também pode ter orgulho de falar, não, professor, nunca que eu vou fazer coisas erradas. Aí você olha para o seu amiguinho, lá que às vezes ainda tem Jesus no coração, falando, ó o pecador aí, olha, pulando carnaval, fazendo um monte de coisa errada. Eu não, eu sou de Jesus, estou indo para a igreja. Você tem orgulho no seu coração. Então, é isso que está falando aqui, ó, que a humildade, ela é rápida para confessar pecados e lenta em apontar falhas alheias. Então, nós temos que olhar para os nossos próprios erros, nossos próprios pecados e não apontar a falha dos outros. E a humildade pede e recebe perdão de Deus e apressa-se em perdoar os outros. A humildade contenta-se e em estar aonde? Nos bastidores, não tem orgulho de querer aparecer, de querer ser melhor do que os outros, como Sansão, porque Sansão estava cheio de orgulho. Quando ele foi lá falar o enigma, ele achou, né? Não, eu sou o cara, eu sou o bonzão. E não é assim, apesar de que tudo isso aconteceu, estava no plano de Deus, que isso acontecesse para que ele, através disso, começasse a eliminar aquele povo que fazia com que o povo de Israel fosse escravo. Então, a humildade é uma atitude do coração. Quando Deus olha para a humildade, vê alguém a quem ele pode confiar a sua graça. Ele afirma que, a seu tempo, o humilde receberá o reconhecimento merecido, enquanto o orgulhoso será abatido. De tudo quanto nós devemos nos despojar. Devemos nos despojar o quê? Deixar de lado o orgulho. Então, eu vou agora fazer uma oração. Eu quero que você aí, que já tem Jesus no coração, peça para Deus tirar todo o orgulho, toda a soberba do seu coração. Para que você não ache que porque você tem Jesus no seu coração, você é melhor do que os outros. Porque você não é melhor do que os outros. Você é igual a todo mundo. Todos nós somos pecadores. Você ainda, se você tem orgulho, soberba no coração, tendo já Jesus no coração, você está pecando, seu pecado fica maior. Por quê? Às vezes o seu amiguinho, o seu coleguinha, ele faz coisas erradas porque ele ainda não sabe que é pecado. E aí ele faz, ele tem orgulho, chega agora, nessa época de carnaval, ele tem orgulho em vestir uma fantasia, ir pro baile, ir participar do desfile de fantasia e ganhar. Eu ganhei, que a minha fantasia é melhor. Ele não sabe que isso é errado, que isso é pecado. Agora você que sabe e não tem humildade para reconhecer o seu erro, é terrível, porque você já é cristão. Então você tem que pedir ao Senhor para tirar o orgulho do seu coração. E também pedir a Deus para que converta o seu amiguinho, para que ele sim tenha prazer, né? Em quê? Em proclamar o evangelho, falar de Jesus para os outros. E não ficar lá achando lindo, maravilhoso, principalmente nas festas agora, festa carnavalesca. Eu tenho visto assim, muitas crianças que os pais e as mães perderam a noção. Espero que o pai e a mãe de muitos de vocês que me assistem,
que não são cristãos ainda, que tenha noção de o modelo da fantasia que vai colocar em vocês. Porque muitas, assim, deixa vocês em situação de risco, em situação de perigo. Porque pelo carnaval ser a festa da carne, é nessa época que acontece muita desgraça com criança. Acontece muita coisa ruim com criança. Mas às vezes é porque o papai e a mamãe não soube vigiar quanto à vestimenta que deveria colocar em você. Ou então ficou lá intertido, com a cara cheia e deixou você perto de pessoas que estavam cheias de segundas intenções, não tinha boa intenção no coração. Não é verdade? Então, eu vou orar. Você que já tem Jesus no coração, pede a Deus para tirar o orgulho e a soberba do seu coração. Não seja orgulhoso como foi Sansão. E você que ainda não tem Jesus no coração, que às vezes aprontou todas. Hoje é quarta-feira falando, nossa, eu exagerei. Ai, acho que eu não devia ter feito esse monte de coisa errada que eu fiz esses 4 dias. Então, você vai pedir perdão para o Senhor e vai aceitar Jesus agora. Vai pedir para ele entrar no seu coração, perdoar o seu pecado para que você possa ir morar no céu com ele. Porque independente de quem você seja, ele é perdoador. Ele vai te perdoar. Então vamos lá? Querido Deus, agora que eu estou na tua presença, para que através do seu Filho Jesus, o Senhor possa perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho errado muito, tenho tido atitudes, pensamentos, tenho falado coisas, tenho visto coisas que não são do seu agrado, tenho feito coisas que não é do seu agrado, papai, mas até agora eu não sabia que tudo isso, essa festa da qual eu participei, que não é uma festa que agrada a ti, mas papai, olha, eu confesso que sou pecadora, então eu te peço que o Senhor venha ser o meu Senhor e Salvador, e perdoe os meus pecados e me ajude a fazer o que é certo. Senhor, eu que tenho tido orgulho no coração, orgulho de achar que por eu ser cristã sou melhor do que os outros, que por eu já te ter no coração eu sou melhor do que o meu coleguinha que não tem. Senhor, tira toda a soberba, todo orgulho do meu coração, porque eu quero morar no céu e eu sei que quem tem orgulho, a tua palavra diz que o orgulho precede a queda, e que Satanás, o teu inimigo, o meu inimigo, ele foi derrubado das mansões celestiais por causa do orgulho. Então, Senhor, tira todo o resquício de orgulho do meu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo que habita dentro de mim, me ajude a fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha, ó, que fala sobre isso. Depois que você aceita Jesus, o que acontece com você, ó? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz, quando eu criei, e a vida eterna ganhei. Então, agora você que estava com o seu coração sujo, cheio de pecado, Jesus entrou aí dentro, fez a limpeza e agora você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a fazer o que é certo para que um dia você possa ir morar no céu, se encontrar com Jesus. Bom, turminha, essa foi mais um pedacinho da história da vida de Sansão e tem mais, hein? Não terminou só com isso não, tem mais coisa aí da vida de Sansão. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve e aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu entrar no... Entra no nosso canal, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu entrar no YouTube, o YouTube te notifique. Curta, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro.